Fala galera, beleza? Hoje aqui um pouquinho diferente aqui. Estou com a mesinha analógica aqui. Resolvi fazer uma série de vídeos aqui com a mesinha analógica. Estou com uma MG12 aqui da Yamaha, tá? E o intuito desse vídeo é para pessoas que ainda estão mexendo com essa mesa, né? Acredito que tem pessoas ainda que mexem com essa mesa, que ainda não migraram para o digital. E também para quem mexe no digital. Eu acho que tem necessidade de conhecer e saber mexer numa mesa analógica, né? Por que não, né? Você pode pegar alguma situação aí, se deparar com uma mesa analógica e por mais que ela seja muito simples, você mexe numa digital, você chega numa mesa analógica, pô, se eu não souber mexer nisso aqui, né? Mas às vezes tem recursos, tem algumas mandadinhas, algumas coisas que dá pra gente fazer e otimizar, tá? E uma coisa muito legal também, isso é experiência minha, tá? Não é todo mundo que é assim, mas todo o meu flow que eu faço no digital é sempre pensando no analógico, tá? Inclusive as mesas elas são fabricadas com esses caminhos, né? Com esses flows, né? Então, tudo que eu faço é pensando no analógico, como seria no analógico, tá? Lógico, uma coisa particular minha, não é todo mundo que pensa assim, né? Tem pessoas que têm a mente totalmente digital e às vezes vai processar uma voz ou algum instrumento, pendura lá, sei lá, 10 plugins lá na cadeia para conseguir fazer isso e tá tudo bem, não tem problema nenhum, o resultado ficando legal. Mas eu tenho um pensamento um pouco analógico, assim, e eu tento resolver de uma forma mais simplista, mas que traga um bom resultado também, tá? Então, tô com essa mesinha aqui, vou filmar aqui para vocês verem. A ideia é falar do digital num modo meio geral, tá? Apesar de eu estar com esse equipamento aqui em específico, tá? Mas eu vou mostrar aqui os recursos que ela tem aqui no canal. Então ela é MG12, né? Só que são 8 canais, é que eles duplicam aqui os canais aqui, ó, tá vendo? Os 4 últimos canais eles duplicam em estéreo. E aí eles acabam falando que é 12 canal. Mas na verdade é 8 canais, sendo os dois últimos em estéreo, tá? Então na cadeia de sinal dela aqui de cima para baixo eu tenho a entrada, né? Tá tudo bonitinho, microfone, line. Aqui, ó, eu tenho essa mesa em específico, ela tem botão de pad, tá? O que que é o pad? O pad ele abaixa o volume de entrada. Então se alguém tá mandando um instrumento muito alto lá, tá? Você aperta aqui e essa mesa em específico ela vai baixar menos 26 dB aí na cadeia de sinal, deixando você trabalhando mais tranquilo, tá? Tem mesas que tem, mesas que não, a Behringer geralmente não tem, as Yamahas geralmente vem com esse recurso. Aqui é um low cut da mesa, tá? Então ela corta em 80 Hz, tá? Uma coisa muito importante, tá? Então aqui eu tenho o ganho de entrada do sinal no canal, tá? O fader é a saída e aqui é a entrada. Então aqui eu doso quanto de volume está entrando nesse canal, tá? Aqui eu tenho um compressor, tá? Essa mesa ela tem nos 4 primeiros canais ela tem um compressor aqui. E você aumentando aqui já é o threshold, ele já vem todo os parâmetros dele já é todo insertado, já não tem como mexer. Mas ela tem os 4 primeiros canais. E aqui eu tenho um equalizador dela. Deixa eu ver se eu dou um close melhor aqui. Você vê aqui o agudo, ele é em 10K, tá? Então eu tenho até menos 15, mais 15 dB em 10K, tá? Esse equalizador aqui é todo em frequências fixas, tá? O médio, ele não é paramétrico. Tem muitas mesas que tem o médio, ele, ele você consegue selecionar a frequência em um botão que você quer. Aí tem lá, por exemplo, de 600 Hz, 800 Hz, a 5K, 8K, e você seleciona a frequência que você quer, e um outro botão você dá o boost ou você corta, tá? Esse aqui não. Esse daqui você tem a frequência fixa em 2.5 kHz, ó. 2,5, tá bom? Aqui em médios. E os graves dela são em 100 Hz, tá? Ok, passando do equalizador, eu tenho aqui, essa mesa aqui, ela tem dois auxiliares, tá? Tem mesas que tem mais, tem mesas que tem menos, já cheguei a ver a mesa com um só. Essa aqui tem dois, tá? O primeiro auxiliar dela, eu posso escolher entre pré-fader e pós-fader, tá bom? E o segundo auxiliar, ele é só em pós-fader, tá? Então, sempre cuidado às vezes você acha que não tá funcionando porque o fader lá tá abaixado. Se o fader lá tiver abaixado, ele não manda som para esse daqui, tá?
E aqui eu tenho o pan LR dela. As Yamahas, ela vem com esse botãozinho on. Você tem que deixar ele apertado para o canal tá funcionando. É como se fosse um mute, tá? Aqui eu tenho um LEDzinho de pique. Toda vez que estiver clipando lá na entrada, lá no ganho, lá estiver clipando, ele vai acender essa luzinha aqui, tá? Essa mesa aqui, ela tem subgrupo 1 e 2. Então aqui é se eu quero mandar para o subgrupo, tá? E aqui esse ST é de estéreo, se eu quero mandar ou não pro meu barramento lá de estéreo, tá? O meu canal master lá de estéreo, tá? Então às vezes eu quero que, em vez de ir pro estéreo, vá pro subgrupo. Eu aperto aqui e desaperto o estéreo, enfim. Essa é a parte dela. Na Behringer, em vez de ST, ela vem escrito main, nesse botãozinho aqui, tá? Que o master lá é chamado de main. E aqui o fader, né? E aqui esse PFL, nada mais é que o solo, tá? Na Behringer mesmo é o solo. Eu aperto aqui, ele pisca lá, ó. PFL piscando, tá vendo? Então quando eu aperto esse solo aqui, PFL, eu vou ouvir só esse canal no fone. No PA ele continua normal, só que no fone saída de monitor da mesa eu continuo ouvindo, quer dizer, eu ouço só o que eu tô apertado aqui, o PFL. Com isso eu consigo ajustar o volume do ganho, né? Porque ele vai mostrar aqui o ganho entrando aqui e eu vejo se tá clipando ou não tá clipando, se tá perto do clipe ou não. Consigo ouvir só aquele instrumento solado, enfim, para isso que serve, tá? Aqui os últimos dois canais dela não tem o botão de médio, tá? E não tenho também o ganho de entrada, tá vendo? Então ele entra, o volume que mandarem lá é o que tá entrando aqui, tá? Esses canais em estéreo é muito legal, às vezes ligar já um teclado, alguma coisa assim que já é em estéreo, porque aí você não precisa usar dois canais da mesa, com um canal só você meio que já resolve, tá bom? E aqui a parte da monitoração dela, aqui os volumes volume master dos auxiliares, né? Esses auxiliares aqui. Aqui é para monitor, caso você esteja usando monitor. Aqui fone de ouvido, volume. Aqui se eu quero monitorar o estéreo dela, né? O main dela aqui, esse vermelhinho. Ou se eu quero monitorar o subgrupo, tá? Então esse botão serve para isso. Aqui é o main também tem um botão on. Se ele não tiver apertado, ele não vai funcionar. O subgrupo também tem esse botão on. Tá aqui abaixado que eu não tô usando. Tá vendo? Legal, né? E aqui é que eu quero mandar o subgrupo pro estéreo. Também tem essa função na mesa. Tá bom? Beleza. Conhecendo a música, o que eu fiz? Eu gravei uma música aqui, eu e um amigo meu, que a gente gravou como se estivéssemos na igreja valendo no louvor, tá? Apesar de a gente gravou de forma separada, não gravou com a banda toda junta, mas foi com batera lá, o microfone que eu usei foi um microfone simples do louvor mesmo, um microfone barato aí de, sei lá, R$150. Violão tá plugado, como se tivesse, não tá microfonado nada, tá plugado, como se tivesse gravando, tocando na igreja mesmo. Guitarra ele usou só pedaleira. E o baixo eu gravei com meus pedais, tá? Que eu tenho simuladores IRs e tudo, mas é o sinal que eu mando pra mesa de som, tá bom? E assim, a questão dessas mesas aqui, muitas vezes as pessoas falam que o som não é tão bom, não tem tanto recurso e tal. Realmente, você não tem tanto recurso quanto você tem na mesa digital, né? Tanto de ali no seu channel strip ali, que você tem gate, compressor, um EQ melhor. Enfim, você pode fazer mandadas e tal. Tem a questão dos auxiliares também para fazer os fones, enfim. Mas em questão de sonoridade, você não tem também tantas opções. Mas o legal disso é que obriga o som, para você ter um som com qualidade, meio que obriga o som vir muito pronto de lá, que é o certo, né? Então, assim, a batera tá afinadinha, com pele boa, o músico toca legal, guitarra timbrada, bonitinho, baixo, sabe? O vocal, galera cantando bonitinho, tá uns microfones legaisinhos. Então, assim, meio que obriga o som vir meio pronto de lá, e aqui você só vai misturar, tal, colocar um agudinho aqui, um médio tal, e vai misturar, colocar mixar, né, os volumes bonitinho, abrir os pan,
e mandar isso pra frente, tá? Então isso que é mixagem, né? A mixagem, o legal da mixagem não é você ficar resolvendo um monte de BOs, né? Os BOs vão aparecer, mas assim, não é você ficar se matando, timbrando instrumento ruim, sabe? Tentando tirar som de uma coisa que não tá saindo legal. Então, isso não é bom, né? Então, se você tá numa igreja, que você tá ali diariamente tocando, tal, não sei o que tá com a galera, o legal é sempre lutar para mudar essa situação, caso esteja acontecendo, tá? Independente de você ter uma mesa digital ou analógica, porque na digital você às vezes vai conseguir salvar algumas coisas e tal. Ah, aquele bumbo ali tá com som de papelão, vamos, o que a gente faz? Ah, não, consigo tirar aqui uma frequência de médio aqui, pronto, ó, ficou legal agora, tal. Não, tudo bem, é legal pra caramba, você consegue salvar e é legal você ter esse conhecimento para salvar. Mas também é legal a galera aprender a mandar o som bonitinho e pronto, né? Então, esse equipamento aqui meio que obriga a fazer isso e eu acho muito massa, tá? Porque também ajuda a mudar a mentalidade da galera. Ah lá, meu, minha bateria tá ruim o som. Aí vai lá, vai culpar o técnico, né, de som. Pera aí, meu amigo, vamos lá ouvir sua bateria? Vamos ver se você tá mandando uma sonzeira pra cá? Aí, se não tiver, opa, o problema é o quê? O problema é o instrumento? Vamos arrumar o instrumento, vamos afinar, vamos deixar trocar as peles, vamos pôr uns pratos legal, macio. Tá? O problema é o músico? Opa, vamos evoluir aí e tocar melhor, tá bom? Então o esquema que eu vou fazer aqui para levantar essa música é o seguinte, né? Tem várias formas de você começar a fazer a mixagem, né? Uma delas é você ir erguendo os volumes, acertando o volume e depois vir timbrando, colocando, com tudo rolando grave agudo e tal. Mas para vocês verem aí o instrumento como muda um pouquinho e tal, eu vou solando aqui primeiro, colocando ganho, solando, e depois eu vou adicionando aos poucos, assim, a música inteira, e depois quando a música estiver toda rolando já, a gente vai fazendo os ajustes finos, tá bom? Então vou começar pela bateria. O que eu fiz aqui? Como a mesa é de 8 canais, e minha placa também só tem saída de 8 canais, só consigo sair com 8, então eu tô limitado aqui, tá? Então eu gravei a bateria completa, com tons, overs em estéreo e tal, só que aqui eu tive que reduzir a bateria para 3 canais, ou seja, 3 microfones. Então eu tenho bumbo, caixa, um over, que esse over também para pegar os tons, tá? Aí eu tenho baixo, violão, voz, teclas eu tive que juntar piano e órgão no mesmo canal, porque senão não ia conseguir, e guitarra, tá? Então eu tive que fazer isso para caber a banda inteira aqui em 8 canais. Tá, depois eu vou fazer uma extensão do vídeo, mixando, aí em vez de deixar a banda toda, eu coloco a banda só no LR aqui, pra gente ter a referência, e eu vou colocar a bateria aqui em 6 canais aqui, pra vocês verem com ela sendo mixada inteira, tá? Mas por enquanto aqui eu tenho 3 canais e tá tudo bem, eu trabalhei muitos anos lá na igreja quando a gente não tinha recurso, inclusive com mesa analógica, a gente não podia, eu trabalhei muitos anos usando 3 microfones na bateria e rolava, tá? Só saber trabalhar ali com os vazamentos e tudo, e não tem problema nenhum, tá? Lógico que conforme for evoluindo, você colocando mic na linha inteira tal, é mais ideal. Mas dá para trabalhar com 3 microfones também, tá? Então, como eu falei, um mic no bumbo, um mic na caixa, no topo da caixa, e o microfone ali no meio, ali em cima da bateria, tá? Pegando os pratos, o chimbal e pegando também os tons, tá? Então vou começar liberando aqui o bumbo. Então vamos lá. Então apertei o EPFL, o solo aqui do canal, já tá vindo o bumbo. Não liberei no fader ainda, tá? Você tá ouvindo porque eu apertei o solo, aí vem esse bumbo pra mim. Vou aumentar só um pouquinho aqui o monitor. Então eu vou ajustar o ganho dele, vou aumentar o ganho. Pode ver que começa a subir aqui. Tô ajustando o ganho aqui pra ele não clipar, tá? Se clipar, ó, viu? Acende o vermelho lá, ó. E acende aqui também. Então eu vou abaixar. Como vocês podem ver, assim, você tá ouvindo o vazamento, né? Então tem um som do bumbo ali, você tá ouvindo caixa, você tá ouvindo as outras partes da bateria, tá? E aqui não tem gate, então você não tem como mudar isso. E tá tudo bem, não tem problema nenhum, tá lá no bolo lá, isso não vai
te prejudicar na sua mixagem, tá? O que prejudicaria na mixagem, por exemplo, uma das coisas da bateria que vazamentos atrapalham bastante é chimbal e caixa, mas em alguns momentos, assim, por que acontece? Como são instrumentos muito barulhentos, estão muito próximos, então é legal você microfonar o microfone de caixa, tá? Você pegar as costas do microfone, quando o microfone ele é cardioide, tá? Então ele vai cancelar a parte de trás. Então, se minha caixa tá aqui, eu coloco o microfone na caixa e chimbal, geralmente é legal jogar as costas do microfone pro chimbal, tá? Assim você joga o cancelamento do mic da caixa pro chimbal, tá? Então, e lógico, a tocada do batera também ajuda muito nisso, tá? Então, bateras que tocam, às vezes, muito chimbal mais forte que a caixa é um problema, tá? Porque ele tá ali macetando o chimbal e vem com a mãozinha de alface na caixa. Isso é um problemão, porque você vai subir o volume do microfone da caixa porque ele toca fraco e vai vir aquele somzão de chimbal junto, tá? Então, é importante também ter, caso isso aconteça, trocar uma ideia com o batera para mudar essa situação. Como diz Paulinho Aya, engenheiro que eu sou muito fã, o batera bom é aquele que já toca mixado, né? Então ele vai tocar já mixado cada peça da bateria ali, pensando como ela vai soar como um todo, tá bom? Então aqui liberando o bumbo aqui. Beleza, ajustei o ganho. Compressor eu não vou usar, tá? Tô simulando aqui a mesa, só a parte que tem em todas as mesas, tá? Então vamos lá, não é um bumbo feio, é um bumbo legalzinho, mas a gente pode deixar ele um pouquinho melhor. Então eu posso tirar o médio para tirar um pouquinho desse som de médio papelão do bumbo que a gente brinca chamando, ó. Tirar um pouco o médio. Ó, achei que deu mais definição. Tá vendo? Vou voltar um pouquinho o volume aqui, porque caiu o volume. Se eu aumentar o agudo aqui, ele vai vir mais aquele som quicado, né? Tem quem gosta e quem não gosta. Eu gosto. Pra igreja eu gosto, ó. Deixa eu voltar a música aqui. Ó, perceba que quando eu aumento o agudo, o chimbal vem junto, ó. Vazamento, normal. Aumentar um pouquinho o grave. Demais. Acho que aqui tá bom. Ok. Lembrando que pro canal de bumbo eu não tirei o 80 Hz, o corte de graves, tá? Porque o bumbo eu quero o grave dele. Beleza, feito isso, meu bumbo já tá meio que equalizado, tá? Depois a gente vê ele no bolo junto com a música, tá? Agora vamos passar pra caixa. Vou solar a caixa aqui. Adicionando o ganho na caixa. Legal. Vou botar agudo na caixa. O grave aqui em 100 Hz. Vamos colocar um grave pra ver? Ó, parece mais aquela caixa worship, né? Não quero tanto grave assim. Vou deixar só um pouquinho, só pra dar uma encorpada. Tirar um pouquinho o agudo. Já é uma caixa meio aguda. Vou tirar o médio pra ver o que acontece. Tirando o médio. Adicionando o médio na metade. Adicionando o médio. Não é legal. Aqui médio flat. Vou tirar um pouquinho do médio. Achei que deu uma limpadinha. Legal, temos a caixa. Agora vamos pro over. Adicionando o ganho. Ó, aqui é um caso de que o ganho do over, ele tá vindo bastante aqui pra mim. O que eu posso fazer aqui pra eu... Tá vendo que eu quase não aumentei aqui o ganho? Ele já tá vindo muito forte, muito áspero. Então,
Para quem Para quem tem mesa que não tem o pad, tá? Você tem que controlar ali no ganho mesmo, mexer de repente na posição dos mic, afastar um pouco, enfim. Mas aqui como eu tenho o pad, eu vou usar esse recurso, tá? Então eu vou apertar o pad, menos 26, e vamos lá. Agora eu vou aumentar o ganho. Legal. Vou colocar no agudinho, para os pratos pintar mais um pouco. Aqui eu tenho uma questão, se ele fosse só o mic de over, o que eu ia fazer? Eu ia eliminar os graves, tá? Aqui eu vou apertar o 80 Hz porque os tons não quero que eles soem tanto pro sub, mas eu eliminaria todo o grave e deixaria só o tss, 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 tss dos pratos. Só que aqui eu tenho meus tons que eu preciso que soem nesse mesmo canal, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer uma equalização pensando nos dois. Então eu vou colocar num trecho aqui que tem os tons. Ok, aqui é o trecho que tem os tons. Pode ver que os pratos eles estão um pouquinho mais altos que os tons, né? Na hora do ataque do prato. Para valorizar um pouco esses tons, vou colocar grave. Deixa eu ver os médios. Tem um pouquinho de médio também. Ok, por enquanto acho satisfatório. Depois a gente vê na mix com o restante, tá? Beleza, aqui eu tenho o baixo. Vou colocar adicionar o ganho dele aqui. Aqui também ele tá vindo um pouquinho nervoso, vou colocar o pad. Na caso sua mesa não tem o pad, fala pro músico abaixar o volume lá. Baixo eu tenho. Posso deixar ele um pouquinho mais interessante, tá? Então eu posso pôr um agudo para ele pintar mais. O médio é uma questão de característica do instrumento e da tocada do baixista. Tem tocadas que é legal ter o médio e tocadas que não, tá? Se eu tirar o médio aqui, ó, ele fica mais claro, mais limpo. Pode ser que ele perca um pouco de definição também, né? Então eu vou deixar o médio aqui, tá? Coloquei só um agudinho e um pouquinho de grave. Beleza. Violões. Lembrando que esse violão foi gravado plugado, tá? No violão eu tenho uma questão aqui. Essa mesa, ela tem um corte de graves aqui nesse canal também, porém aqui ele me fala que ele só vai cortar esses graves quando tá vindo do microfone, tá vendo? Mic, escrito aqui. Ou seja, eu tô entrando com um sinal no line, não estou entrando com um sinal no mic. Então, mesmo apertando aqui esse botão, ele não vai cortar esses graves, tá? Então, a minha solução quando isso acontece é usar o botão de grave e abaixar. Como ele está em shelving, ele vai abaixar tudo que vem depois dele ali, tá? Não é igual um corte, não tem um filtro do corte de graves, do low cut, mas ele tira os graves também. Mas aí você tem que pensar o instrumento, se você não tá matando o instrumento. Então vamos fazer esse teste com o violão, ele corta em 100. Vamos ver se a gente vai beneficiar ou atrapalhar esse instrumento. Ó, tirei os graves. Grave em fresh. Eu achei que muda muito pouco. Ó. Aqui eu adicionando o grave, ó, ele vem, tá vendo? Mas na hora de tirar eu não percebo muito não.
Ele fica mais médio, né? Eu vou tirar só um pouco. Eu achei que ele ficou meio anasalado. Tirando tudo. Vou adicionar agudo. Não acho legal o médio no violão, tá? Então eu vou tirar. Acho que o som fica mais macio. Beleza. Vou pular aqui a voz aqui, deixar por último, vamos para as teclas. Teclas já é muito pronto, né? Esses dois últimos canais aqui eu não tenho ganho, tá? Então assim, o músico mandar de lá é o que vai valer. Então eu não tenho pad, não tenho ganho, tá? Então tem que ficar atento a isso para não clipar. Então vamos lá, teclas e órgão, teclado e órgão. Adicionar um agudinho. Tá vindo meio pronto, não tem que mexer muito. Guitarras. Percebo que é uma guitarra muito pronta já, tá? Isso que é o legal, tá? Eu tentei não gravar uma banda problemática pra ficar tentando resolver problemas e gravar uma banda legalzinha, tá? Justamente pra mostrar pra vocês a importância disso, tá? Então vamos lá, guitarra. Esse aqui que eu tô colocando aqui é mais estético, tá? Pra melhorar, de repente, ela pintando na música, no bolo, tá? Esse agudo aqui, tá? Então, eu vou deixar até flat, os dois aqui, teclas. Depois a gente adiciona na hora que a música estiver rolando, tá? Porque se eu colocar ela com o equalizador todo fletado aqui, ela já vai soar lindo, maravilhoso, tá? E voz... Só colocar uma parte aqui que canta. Vamos lá, voz... Ganho na voz. E através de nós, nada é sobre nós, tudo é sobre ti. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu. Nada é sobre o pecado. Então você vê que tem esses sopros da voz ali, que o sopro ali dos graves, né? Os puffs, os ventinhos. Então aqui, como eu falei aqui, eu não tenho o low cut nesse canal, mas eu vou tirar o grave aqui um pouquinho para melhorar isso, ó. Em nós, e através de nós, nada é sobre nós, tudo é sobre ti. Aumentando o agudo um pouquinho. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu. Nada é sobre o pecado, tudo é sobre... Beleza, agora vamos lá. Vamos subir a música aqui no geral, aqui começando pelo bumbo, tá? Já deixei o equalizador mais ou menos funcionando. Se tiver que mudar alguma coisa a gente muda. E vamos subindo todo mundo. Aqui quando eu aperto ST aqui já vem teclas, porque como eu não tenho um ganho aqui, ele invade mesmo assim. Mas vamos lá. Bumbo.
colocando mais agudo no violão para ele pintar mais. A banda temos voz, que seja em nós e através de nós. Nada é sobre nós, tudo é sobre ti. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu. Nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz e não te segurou. Na cruz pregaste o puro e verdadeiro amor. tá? O que eu fiz? Eu coloquei um pouquinho mais de agudo no violão. Achei que ele deu uma sumida bem característica do violão. Acontecer isso quando a banda tá toda ali no auge, no refrão, o violão dá uma sumida, tá? E eu vou fazer outra coisa aqui. Aqui eu tô um pouco limitado para abertura de pans, por quê? Os meus teclados estão vindo num canal mono, a guitarra também não tá em estéreo, o violão, enfim. E eu não tenho como abrir pans na bateria. Mas o que eu vou fazer? Vocês vão ver a diferença. Eu vou abrir o pan do violão e da guitarra. Isso vai fazer o violão pintar um pouquinho mais. Então eu vou jogar o violão para a esquerda e a guitarra para a direita. Já vai fazer uma diferença, ó. E através de nós, que seja em nós, e através de nós. Nada é sobre nós, tudo é sobre ti. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu. Nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz e não te segurou. Na cruz pregaste o puro e verdadeiro amor. Vocês viram aí que já deu uma desafogada, né? Tudo no centro ali, né? Não fica tão legal, né? Agora eu vou colocar nessa parte aqui para vocês verem um pouquinho do violão desenvolvendo sozinho, para ver se ele desse lado só não vai ficar feio. A morte não o venceu, a morte não o venceu. Vivo ele está. Ó, por mais que eu não tivesse guitarra, vivo ele está. A morte não fica o feio. venceu, a morte não o venceu. Vivo ele está, vivo ele está. com um pouquinho de mexe na voz para ela sobressair um pouco. A morte não o venceu, vivo ele está, vivo ele está. A morte não o venceu, vivo ele está, vivo ele está. Nada é sobre nós, tudo é sobre ti. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu. Nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz e não te segurou. Na cruz pregaste o puro e
partes que os tons, que a bateria tá com os tons estão vindo, estão dando para ouvir. Lógico que não como se tivesse o mic neles, mas temos os tons, ó. Nada é sobre nós. Isso é legal, tá? Por exemplo, se a gente... Deixa eu ver aqui. Tá, então temos os tons aqui. Legal. Nada é sobre nós, tudo é sobre ti. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu. Nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz que não te segurou. Na cruz pregaste um puro e verdadeiro amor. Nada é sobre nós, tudo é sobre ti. Então é isso, galera. Você vê que é uma mix simples, tá? Porém, dá pra extrair uma sonoridade legal, tá? É isso que é legal, né? A gente tentar arrancar som dos instrumentos, né? Mesmo sem estar plugado, né? E depois a gente consegue fazer o melhor aqui na mixagem. E não se engane, as melhores mix que tem, tanto ao vivo quanto de estúdios, geralmente o palco ali, a banda, fizeram o dever de casa e entregaram tudo bonitinho, tá? Então lutem para que isso aconteça, tá? Cheguem aí, conversem com o líder, tal. Tentem mudar essa realidade, caso isso não aconteça ainda na igreja de vocês, tá? Bom, galera, aqui no adendo desse vídeo eu coloquei a bateria aqui inteira, né, na mesinha, e deixei uma faixa só pra música junto aqui, só pra somar no final, tá? Então vamos lá, eu tenho aqui, deixa eu só baixar os ganhos, eu tenho aqui bumbo, caixa, chimbal, tá? Aí eu pulo aqui, isso aqui é a música, eu pulo aqui, tem o tom 1, tom 2 e meus overs, tá? Então vamos lá, caixa, bumbo e caixa a gente já tinha timbrado na outra música, tá? Só vou acertar o ganho aqui que eu acabei baixando. Beleza. Temos aqui bumbo e caixa. Agora vamos timbrar o chimbal, tá? Solando o chimbal aqui, dando ganho no chimbal. Adicionei aqui o corte de graves em 80, tá bom? Por ser o chimbal, o que eu faria? Aqui corta em 100, certo? Eu baixaria o grave aqui, tá? Pode ver que o vazamento até abaixou um pouquinho das outras peças, tá? Posso adicionar um agudinho. Eu gosto do meu chimbal todo do meu lado esquerdo, tá? Que é a perspectiva do músico, então eu vou panear ele. Vocês não vão ouvir o pan aí, porque tá com solo. Quando o solo tá apertado, o pan ele não faz efeito, tá? Quer ver? Eu vou desapertar o solo, vou aumentar o volume. Vou panear ele pro lado esquerdo. Beleza? Ok. Agora eu vou para a parte aqui dos meus tons. Vou aumentar o volume. Dar ganho. Apertar o solo aqui para ver onde que tá o... para não clipar. Vou abrir o pan. Vou aumentar um pouquinho o tom 1, que ele tá um pouquinho mais baixo, tá vendo? Ó. Mas por ele ser menor, tal, ele ressoa menos. O que eu
gosto de fazer nos tons. Eu adiciono um pouquinho de agudo. E grave. Deixa ele mais interessante, ó. Ok, os tons eu tenho, tá? Vou baixar aqui, depois eu vou levantando tudo. E aqui meus overs. Vou abrir o pan deles. Pode ver que tá vindo aquele vazamento dos tons, né? Que lá na primeira mix que a gente fez era interessante, aqui não tanto. Aqui eu não tenho um corte de graves nesse canal, eu vou tirar, tá, o grave. Pode ver que reduziu bem os tons, tá? Vou dar um pouquinho de agudo. Ok. Agora eu vou vir subir na bateria, vamos lá. Deixa eu só colocar um ponto aqui. Então, bombo. Caixa. Tá vendo os vazamentos aqui do canal aqui, mas tudo bem, não tem problema. Timbal. Lado esquerdo. Só baixar um pouquinho o volume, tá clipando na minha placa ali. Beleza, aproveitando essa parte dos tons, então vamos lá. Ok, e overs. Agora vamos pôr a música para ver como é que fica no bolo. Esse ataque aqui dá pra vir mais overs, né? Ok, vamos ver essa parte aqui que tem um... Que seja em nós e através de nós, que seja em nós e através de nós, que seja em nós e através de nós, que seja em nós e através de nós.
essa aqui foi a parte da bateria toda na mesa, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Aguardem os próximos vídeos aí dessa sériezinha de analógico. Um abraço a todo mundo. Tchau, tchau.